Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Nós vamos falar sobre como fazer gráfico de coluna no Excel. Você deve falar, puxa, eu já sei fazer um gráfico de coluna. Professor, eu já vi vídeo do senhor? Bom, você vai aprender comigo diversas dicas que eu vou dar sobre como criar o gráfico de coluna no Excel, trazendo exemplos para você entender qual gráfico de coluna que você pode utilizar, porque você tem diversos tipos de gráfico de coluna. Mas será que você sabe escolher aquele que é o mais adequado? Bom, é isso que você vai aprender comigo. Então vamos lá? Planilha na tela. Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu fiz uma planilha bem simples, ok? Onde a gente vai utilizar exemplos práticos de como criar um gráfico de coluna no Excel. Então, por exemplo, tá vendo isso daqui, ó? Essa tabelinha? Fiz uma tabela bem simples para você entender como que a gente faz isso. Deixa eu excluir essa linha aqui, ó. Excluir não, vou colocar numa outra cor, só para ficar mais bonitinho. Vai, ó, pronto. Olha lá, ó. Nós temos essa tabelinha aqui, pessoal, com as unidades e a produção. Tudo bem? Como que você faz um gráfico de coluna? Você seleciona os dados, vai no inserir e escolhe o gráfico de colunas. Mas você chega aqui, olha, eu vou fazer esse, vou fazer esse, vou fazer esse, vou fazer esse. Professor, mas tem barra também, professor? Aí a pessoa se perde, né? Ela fica na dúvida de qual escolher. Quando você está utilizando, por exemplo, apenas um único valor para fazer a referência a outras informações que você tem, você vai utilizar esse cara aqui, ó, coluna agrupada, tá? Ele serve para o quê? Para fazer comparação de valores entre categorias e também pode te ajudar aí a você fazer uma comparação de modo mais fácil para a pessoa analisar, opa, qual que foi o maior valor, qual que foi o menor valor, pode te ajudar nisso, tá? Então você vai utilizar essa primeira opção. Vou clicar nela, gráfico criado, olha só que bonito. Vamos tirar um pouquinho do zoom. Vou ajustar o gráfico aqui na tela e você vai reparar que nós temos agora um gráfico, ó, que condiz com as informações que a gente está trabalhando, tá? Esse gráfico está criado. Aí você pensa, poxa, já vou entregar para o meu chefe. Calma. Será que você não pode entregar algo mais bonito? Pode. Se você não conhece Excel, fica tranquilo, fica tranquila. Olha lá, o gráfico está aqui criado. Quando eu clico fora do gráfico, sumiu o gráfico. Clico no gráfico, volta a ele. Ele tem uma guia chamada Design do Gráfico e uma guia chamada Formatar. Se eu clicar na guia Design do Gráfico, nós temos aqui, ó, estilos de gráficos que podemos utilizar. E você pode utilizar um desses estilos que você achar mais bonito. Não há problema nisso, olha só. Você vai lá, você escolhe o estilo que você quiser, tá? É o que o professor utiliza? Não, eu não utilizo isso, mas fica tranquilo. Eu quero que você aprenda como criar esse gráfico de coluna no Excel, tá? Quando você escolher lá o modelo, você fala, puxa, eu quero alterar a cor. Você tem aqui um botãozinho que você altera a cor, ó. Você pode colocar amarelo, em verde, em azul, enfim. Aí você escolhe aquele que você achar melhor. Você tem aqui o layout rápido, que é a distribuição das informações, ó. A posição da legenda, a distribuição do rótulo, linhas de grade para separar os valores, tabela de dados que ele pode colocar no gráfico. Enfim, é a distribuição da informação no gráfico que a gente chama de layout. Tudo bem? Aí você foi lá e falou, poxa, gostei desse daqui, ó. Bacana, legal. Posso parar por aqui? Posso. Porque antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você não me conhece e quer conhecer o nosso curso, vem aqui na descrição www.cursodeexcelonline.com. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com Excel e venho ministrando treinamentos Brasil afora hoje. Isso mesmo. E nos nossos cursos você aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel de verdade. Deu dúvida na planilha? Chama o professor. Deu dúvida numa fórmula? Chama o professor. Isso é exclusivo para quem é aluno do curso. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, pessoal, um convite para você.
Que convite! Semana Planilhas de Excel. No dia 10 de janeiro até o dia 13, nós faremos um evento online totalmente gratuito. Será uma semana de lives, onde a gente vai trazer diversas dicas para você melhorar a sua produtividade em criação de planilhas. Então, quer participar desse evento, ficar por dentro? Vai aqui, se inscreva nos nossos grupos de WhatsApp para você participar, para você ali começar a ter essa chance de aprender Excel de uma forma diferente. Semana Planilhas de Excel 2022, dia 10 de janeiro. Agora, vamos retomar. Bom, pessoal, eu ensinei você a criar aqui o gráfico. Você falou, poxa, legal, professor, eu gostei do gráfico. Beleza. Vamos pegar um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo tem esse gráfico não, né? Tem essa tabela aqui, ó. Vamos pintar aqui também de azulzinho, ó. Ajustar aqui, ó, só para deixar um pouco a parte visual mais bonita. Você fica pensando, poxa, que gráfico eu vou fazer? Vou selecionar os dados, vou lá no inserir e você vai pensar, vou fazer o gráfico que eu acabei de aprender. Você pode fazer isso? Pode. Não há problema algum. Mas tá fácil de você entender isso? Se não tiver fácil de entender esses dados, pessoal, eu falo para você, esqueça o gráfico. Escolha uma outra opção. Muitas vezes, quando a gente faz gráfico de colunas e tem muitas colunas, pode atrapalhar os dados. Aqui tá fácil, tá? Não tá muito complicado. Porque eu estou analisando janeiro, fevereiro de São Paulo. Minas Gerais, janeiro, fevereiro e março. De cada uma dessas opções que a gente tem no nosso eixo horizontal dos estados. Então fica fácil. Ó. Será eu consigo entender que eu tive um crescimento. Mas veja que eu estou olhando aqui, ó, série a série de cada uma dos estados para conseguir identificar isso, tá? Aí você pensa, poxa, professor, tem esse botão, alterar linha e coluna. Olha só o que eu vou fazer, ó. Cliquei nele. Ficou fácil agora? Talvez não, porque tem muita coluna, tem muito dado. A série foi invertida. Eu estou analisando agora janeiro. E aqui eu tenho a cor, ó. Então eu identifico aqui, por exemplo, o cinza, ó, foi o maior. Quem que é o cinza? Santa Catarina. Em fevereiro, quem foi? Foi o cinza de novo, ó, Santa Catarina. E aqui depois em março foi o azulzinho foi o Ceará. Então veja que eu estou fazendo uma análise dos dados, né, olhando o gráfico, olhando a identificação das cores e a legenda para identificar essa informação. Hoje a gente tem que pensar que o gráfico de colunas, ele precisa ser um pouco mais fácil, né? Ele precisa ser, às vezes quando a gente coloca muitos dados, a legibilidade vai complicar um pouquinho, tá? Então você montou um gráfico assim, você fala, poxa, não gostei. Aí você vai lá em alterar tipo de gráfico. Ele tem aqui, ó, coluna empilhada. Olha só, vou colocar em coluna empilhada, só para você ver. Você consegue identificar aqui, ó, fazer uma análise disso? Eu falo para você, eu sinceramente eu não consigo. Eu não consigo. Mas tem algumas coisas que dá sim para identificar. Por exemplo, a gente sabe que o Ceará foi o maior valor de produção, é o total, porque ele empilhou cada uma delas. Então, se o meu foco é analisar o total, o gráfico de colunas empilhadas pode te ajudar bastante nesse tipo de situação. Então, a gente sabe que o Ceará foi o que mais produziu ao longo do trimestre. Se você fosse lá em alterar tipo de gráfico, aí você vai olhar, por exemplo, vou pegar aqui, ó, inverter o eixo, né, ó, a série dos dados. Olha só, a gente sabe que no mês de fevereiro foi o mês que mais produziu. Olha só, vou alterar ali em coluna, volta para o outro, tá? Vamos lá. Alterar tipo de gráfico. Lá no de colunas ele tem esse daqui, ó, em percentual. Não é muito bacana. Por quê? Porque ele sempre vai considerar o total como 100% de todo mundo, como igual. Então esses valores que você vê aqui individualmente das fatias, né, você não consegue identificar com clareza a informação. Você tem que passar o mouse para identificar. Ó. Vamos adicionar rótulo para você ver? Eu vou colocar rótulo de dados. Facilita alguma coisa? A meu ver também não facilita. Complica mais o entendimento. Então uma coisa que a gente precisa ter no Excel para gráficos de colunas, que menos é mais. Isso é essencial. Então, quando você for criar gráfico de colunas, muito cuidado. Então, por exemplo, para essa situação aqui, que tipo de gráfico eu criaria? Eu poderia fazer um gráfico de janeiro. Olha lá. Fiz o gráfico de janeiro, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui.
Vou fazer agora o gráfico de fevereiro. Ó. Vamos lá, ó. Selecionei aqui, seguro o Ctrl, seleciono fevereiro. Vou no inserir e faço o gráfico de fevereiro. Eu estou fazendo, no caso, análises individuais, tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer isso. Vou dar uma outra dica agora aqui para você, ó. Ctrl D, eu duplico o gráfico e depois eu venho aqui, ó, e mudo a série, ó. Trouxe para março. Acabei de criar o gráfico de março, tá? Então, isso é uma opção que você tem. Você pode criar um gráfico para cada mês e fazer uma análise mês a mês. Talvez com poucos dados fique mais fácil a análise dessas informações. Mas olha só, isso é um exemplo, tudo bem? Eu deixei uma planilha 3 aqui separada, que a gente pode fazer um pouquinho diferente. Como assim, professor? Olha só, eu vou colocar aqui a unidade, vou colocar igual, pegar o SP, e vou clicar e arrastar até aqui, tudo bem? Aí, por exemplo, se eu escolher janeiro, não tem que trazer os valores de janeiro? Então, ó, igual proc H, tudo bem? Eu vou procurar o valor de janeiro, ponto e vírgula, selecionar a tabela aqui, ó. Então ele vai procurar com base na primeira linha. E qual que é a linha que ele vai trazer? A linha 2, que é a linha de São Paulo. Então, 2, ponto e vírgula 0. Então, olha lá, 26.400. Se fosse fevereiro, 30.600. Se fosse março, opa, então agora eu posso fazer um gráfico de colunas e escolher o mês. Isso, você está fazendo um gráfico de coluna interativo no Excel. Olha só, você vai clicar e arrastar? Não, aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Primeiro detalhe, a gente trava a informação aqui ó, do valor procurado. Para travar você tem que pressionar o F4. Eu vou fazer diferente. Colocar igual, proc H, clico no valor procurado, F4 para travar. Ponto e vírgula, matriz da tabela, vamos selecionar bonitinha, F4 para travar. Ponto e vírgula, eu vou colocar lin A2, ponto e vírgula 0. Por que eu coloquei linha A2 e não travei ela? Porque o linha A2 vai me retornar número 2. Linha A3, quando eu clicar e arrastar, vai retornar o 3, que seria cada uma das linhas que a gente tem aqui na tabela. Eu vou dar um Enter, ó. Clico 2 vezes, ou clico e arrasto, eu vou ter informação. Se eu colocar aqui, ó, fevereiro, puxa, professor, agora resolveu o problema, resolveu o problema. A gente agora acaba de ter as informações aqui de produção e eu tenho uma área dinâmica para a gente fazer o gráfico. Eu venho aqui e vou fazer um gráfico de colunas. Olha só, vamos ajustar, ó, colocar aqui do lado e aqui eu posso mudar, ó, janeiro, trouxe o gráfico de janeiro, março, trouxe os dados de março. Olha como fazer um gráfico de coluna Excel. Acabei de te ensinar agora como fazer um gráfico interativo, né? Ó. Aqui, ó, posso vir aqui apagar as informações, clicar aqui, ó, tirar as linhas, veja que o gráfico vai ficando com um visual melhor. Aqui onde está março, ó, eu poderia fazer uma validação de dados. Então vou lá em dados, validação de dados, eu vou colocar aqui, ó, lista e selecionar de janeiro, fevereiro e março, tá bom? Vou dar OK. Agora, conforme eu escolho, ele monta pra gente. Olha que bacana. Aí eu vou selecionar aqui, ó, pincelzinho, só para deixar a tabela formatadinha, que é o mais bonita, tá? Ó. Vou trazer aqui pro lado. Vamos ajustar o gráfico aqui um pouquinho melhor, ó. E vamos mudar as corzinhas. Eu vou clicar aqui, ó, na coluna. Vou vir aqui no baldinho e vou colocar uma cor, ó, um cinza um pouco mais escuro. Clico, ó, no branco aqui do gráfico. Vou colocar, ó, um cinza um pouquinho mais claro. Aí aqui, ó, sinalzinho de mais, rótulo de dados. Vou clicar nesse rótulo, eu vou colocar num tom de cinza um pouco mais escuro. Esse está muito escuro. Vou colocar aqui, ó, um cinza pronto. Vou clicar no gráfico de novo, ó, em toda a área do gráfico. Vou mudar a fonte. Vamos ver uma fonte aqui, ó. Eu vou procurar uma outra fonte aqui, ó. Tem diversas fontes, tá? Ó. Tem Century. Eu vou pegar a Ebrima, ok, ó? Olha que bacana. Vou clicar nessa coluna, botãozinho direito, formatar série de dados. E aqui na largura de espaçamento eu vou colocar 50%. Veja que ficou maior. Olha que bacana o visual do gráfico. Eu vou pegar aqui o exibir, mostrar,
tiro as linhas de grade. Olha que bacana. Para ficar um pouquinho mais diferente, eu vou clicar no gráfico, formatar, efeito de forma, sombra. E vou colocar o elemento de sombra. Agora, quando eu venho aqui e escolho a unidade, automaticamente a gente tem aqui o gráfico sendo gerado. Trazendo ali, por exemplo, os valores de produção, fazendo um gráfico dinâmico. Então, quando você fala em fazer um gráfico de colunas no Excel, não é apenas criar o gráfico. Isso daqui eu acho que é essencial para quem está começando. Mas você tem que pensar que existem diversos tipos de gráficos no Excel, e nesses tipos de gráficos você tem que olhar qual fica a melhor visualização para o meu chefe entender aqueles dados. Como que fica melhor para eu apresentar esses dados para a equipe? Você precisa disso. Dentro do curso, a gente ensina isso. E aqui ensinei para você também mais outra dica de como fazer um gráfico que tem uma infinidade de dados para você, por exemplo, fazer essa análise que talvez ali você deseje. Por exemplo, fazer a visualização com base no mês. Você escolheu um mês, ele automaticamente muda o gráfico, fazendo um gráfico de colunas dinâmico no Excel. Bom, pessoal, gostou dessa dica? Vem aqui embaixo, comenta aqui, que eu vou adorar ler as tuas informações que você deixou aí sobre o gráfico de colunas. Se você tem dúvidas sobre gráfico de colunas, deixa aqui embaixo também. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!